O episódio começa com o protagonista chamado Satoshi Onoi no trabalho, onde faz reportagem em uma revista. Empolgado, achando que a revista se tratava de uma reportagem que ele tinha feito, chega uma menina falando que ele estava equivocado. Também não entendi muito essa parte, então bora pular. Ele anda e dá de cara com o segundo protagonista, chamado Motoru Kaburaji, aos abraços com a menina que o abordou agora há pouco. Em seguida, o chefe do estabelecimento fala que eles passaram a trabalhar juntos. Então, eles saem para descobrir com quem Yumi Azaoka, considerada a rainha do comércio, está traindo. Mas eles são notados, e Yumi Azaoka corre mais um homem. Eles vão atrás, mas eles fogem. Depois desse fracasso, Onoi vai para o bar do seu amigo beber uma cervejinha e lamentar. Mas quem aparece ali? Claro, Motoru, para beber com duas garotas. Após Motoru se despedir das garotas, Onoi o puxa e questiona se ele não sente pena da assistente que ele estava paquerando no começo. Ele diz que eles não estão namorando, ou seja, ele só ilude as garotas, né? Motoru o puxa e cochicha no ouvido de Onoi, e ele fica todo comovido. No dia seguinte, eles voltam a investigar, e Onoi reclama porque Motoru consegue enganar as pessoas tão facilmente para conseguir um furo, o que fará ganhar um bônus no trabalho, e ele se irrita. Eles encontram Azaoka novamente, mas é impossível fotografar, então eles desistem. No dia seguinte, eles ficam conversando sobre a investigação enquanto Motoru traga um baseado. Então, Onoi encontra a revista na bolsa de Motoru, mas Motoru não quer dar. Então, ele o engana e toma a revista de suas mãos. Motoru o empurra, e eles ficam se encarando. Eles observam Azaoka e começam a tirar fotos, porém nenhuma que comprove que realmente ela esteja traindo seu marido com esse homem. Até que Onoi lembra que já viu esse homem antes em algum lugar. Ele lembra e então descobrem que ele é o Kozeimano, da família Otsuka, onde haviam encontrado várias atividades ilegais nessa família. E a mulher que estava com ele também faz parte desse negócio todo, e que isso é ainda mais importante do que uma suposta traição. Motoru fica contente em saber que seu parceiro finalmente pode ser útil nas investigações, começa a elogiá-lo e, comovido com o sorriso de Motoru, ele dá as costas, questionando por que seu coração está batendo mais forte. O episódio 2 começa com eles ficam falando sobre o furo que acabaram de descobrir, da suposta traição de Azaoka e seu envolvimento com a família Otsuka, enquanto Onoi fica pensando sobre sua paixão por Motoru. Depois disso, eles vão para um lugar encontrar uma informante que entrega uma anotação onde fala o lugar que Azaoka costuma ir. Onoi decide ir sozinho à casa da família Otsuka para ver Mano. Motoru não concorda muito, mas ele vai mesmo assim. Enquanto isso, Motoru vai à cafeteria para ver se encontra Yumi Azaoka. Ele a vê conversando no celular, começa a fotografá-la e ao ouvir a conversa, descobre que a mãe dela tem demência. Triste. Do outro lado, Onoi está na casa da família Otsuka e vê Mano, mas ao invés de fotografar, que foi o que ele foi fazer, ele resolve ligar para Kaburaji e tenta seguir Mano. Ele fica logo atrás e é pego por um guarda, deixando seu celular cair com a ligação ativa. Então, Kaburaji sai correndo atrás dele em direção à casa da família Otsuka e encontra o celular de Onoi. Ele o encontra conversando com o guarda, mostra seu cartão de visita e ele se safa. Depois Onoi começa a fazer várias perguntas óbvias, como por que Kaburaji estava lá e por que o celular dele estava com ele, sendo que ele ligou para Kaburaji e não falou nada. Vai entender. No carro, Onoi fica observando Kaburaji enquanto ele tirava uma soneca e acaba vendo Azaoka saindo do café aos beijos e abraços com Mano, da família Otsuka. Então, eles começam a fotografar a cena e é claro, a cena foi parar na revista. Onoi fala que passou a noite escrevendo a notícia enquanto Kaburaji dormia com o tronco ao seu lado. A equipe de vigilância achou esse papo meio estranho, viu? Depois disso, Onoi vai encontrar Kaburaji, que estava fumando um baseado, e começam a conversar sobre Azaoka, de como ela ia ficar após a notícia ser publicada. Eles ficam meio pensativos porque, querendo ou não, iam estragar a vida de Azaoka. Por outro lado, Kaburaji fala para Onoi mudar de equipe antes que ele fique insensível também por causa dessa profissão. Mas Onoi fala que Kaburaji não é insensível, porque senão ele não estaria tão pensativo, e o abraça. Depois de um tempo, ele pede desculpas e foge desesperado. Onoi então vai para o bar onde costuma frequentar para desabafar sobre o que Kaburaji fez por ele, como deixar seu serviço para salvá-lo, e sobre o que ele está sentindo por Kaburaji.
Seu amigo fala que isso está acontecendo provavelmente porque ele se apaixonou por seu parceiro de trabalho. No terceiro episódio, os parceiros de Onoi conversam sobre ele no escritório, mas Onoi está bem ali escondido por uma coberta, provavelmente envergonhado por ter abraçado seu colega de trabalho por impulso. Quando Kaburagi pergunta por que está se escondendo, ele começa a ficar todo nervoso e dar várias desculpinhas esfarrapadas sobre seu trabalho. Passa um tempo, ele se acalma, mas ao passar pelo corredor, encontra Kaburagi com a senhora Arai, a menina do começo da trama, paquerando com ela e pedindo para ir à casa dele. Então, ele sai com raiva e decepcionado, e xinga seu parceiro, falando para ele cair morto. Logo depois, Kaburagi vai atrás dele e pergunta por que Onoi quer vê-lo cair morto. Ele pergunta se eles estão namorando. Kaburagi diz que não, mas ele não acredita. Kaburagi continua falando que nunca teve alguém antes e que estava meio que dando um fora na senhora Arai, mas sem dizer exatamente essas palavras. Mesmo assim, Onoi continua de cara fechada, e Kaburagi pergunta se ele tem algo a dizer, porque ele continuava fazendo aquela cara. Onoi não fala, então Kaburagi o engana e lhe dá um beijo, depois fala que era para ver sua reação. Onoi fica chateado com isso e sai, falando para ele cair morto novamente. No escritório, é dada outra missão para Kaburagi sobre o congressista Sasagawa, mas os companheiros de trabalho começam a elogiar demais Onoi, e Kaburagi meio que se sente inferior, pelo menos foi o que pareceu. Onoi e Kaburagi vão atrás novamente da informante, que parece saber de tudo. Ela diz que algo está acontecendo com o congressista Sasagawa e uma secretária. Eles perguntam se podem falar com ele pessoalmente e ela fala que sim, mas precisam pagar bem. Porém, Kaburagi relata estar sem dinheiro e que pagará com seu corpo, o que dá a entender que ele é acostumado a fazer isso. Onoi não gosta muito da ideia e resolve pagar em dinheiro mesmo. Então, os dois vão ao encontro de Suda, que finge ser funcionário de uma empresa que fica responsável pela contabilidade, e entregam identidades falsas. Onoi entende muito sobre contabilidade, então rapidinho consegue a confiança de Suda, e Kaburagi meio que é deixado de lado por não conhecer muito bem. Suda pergunta se pode ficar sozinho com Onoi por estar se dando melhor com ele. Kaburagi, com o nome de Yamada, fala que gostaria de ficar também, mas mesmo assim é posto para fora por Onoi, com o nome de Tanaka. Kaburagi entrega uma escuta. Durante a conversa de Onoi com Suda, ele se sente confortável com Onoi e revela que é secretário de um político e não funcionário de uma empresa. Era isso que eles queriam que ele revelasse. Enquanto isso, o secretário não para de beber, fica se lamentando do seu trabalho e acaba revelando que o congressista Sasagawa paga salários a secretários particulares que nem existem, ou seja, só existem no papel para criar gastos falsos. Quando Onoi consegue o que queria, ele tenta sair, mas o secretário não deixa, agarra-o à força e tenta abusar de Onoi. Kaburagi escuta tudo e vai ao seu encontro, levando Onoi das mãos desse velho tarado. Então, ele abotou a camisa de Onoi e vão embora. No carro, Kaburagi fica sério e Onoi questiona o porquê. Eles deveriam comemorar depois de conseguir o que queriam, mas Kaburagi fala que não tem como, depois de ter acontecido aquilo agora há pouco. Onoi questiona por que ele está assim, já que ele não se importa com ele, mas Kaburagi fala que se importa sim e depois confessa que gosta de Onoi. Onoi pergunta por que ele, e Kaburagi responde que é porque ele não mente. Kaburagi começa a tocar em Onoi com intenções picantes, mas do nada ele pega a caneta de escuta. Onoi fica decepcionado por achar que era outra coisa, e o episódio termina com Kaburagi perguntando se Onoi era virgem. No episódio 4, após Kaburagi ter falado que gosta de Onoi, eles vão para um hotel continuar uma investigação. Onoi fica meio nervoso por estar no hotel sozinho com Kaburagi e pergunta se ele se lembrava do que havia falado na noite passada. Kaburagi finge não saber do que ele está falando. Kaburagi se aproxima e fala que eles vão fazer isso agora, dando a entender que iriam fazer aquilo, e Onoi faz um bequinho, mas é surpreendido, pois não era sobre isso que Kaburagi se referia, e sim as fotos. Onoi questiona a si mesmo porque Kaburagi age tão normalmente após ter se declarado, como se nada tivesse acontecido, e como de costume ele vai ao bar desabafar com seu amigo e fazer algumas perguntas sobre relacionamento. Então ele lembra do momento em que Kaburagi falava que gostava dele, mas ele não percebeu que Kaburagi, após falar isso, disse provavelmente, ou seja, provavelmente ele gostasse de Onoi.
então ele fica em dúvida se Kaburaji gosta ou não. Do outro lado, Kaburaji recebe outra missão para vigiar Ken Iname, pois há rumores de que ele está apaixonado por uma mulher chamada Yui Aruta, 20 anos mais nova que ele. Eles então encontram Ken Iname e Yui para uma suposta entrevista, e Onoi fica com ciúmes por Yui flertar com seu Kabu. Ela começa a elogiar seus músculos e até pede para ele mostrar seu tanquinho. Ele aceita e mostra a barriga para ela, e Onoi não gosta nada do que vê. Depois disso, Kaburaji e Onoi ficam a sós novamente, enquanto Kaburaji traga seu cigarro. Onoi pergunta de que jeito Kabu gosta dele, e ele não sabe responder. Então, Onoi sai com raiva e diz que vai continuar a vigília sozinho. Kaburaji diz que sendo assim, ele vai encontrar Aruta, e Onoi fica mais puto ainda. Kaburaji fica rindo sem parar depois de ouvir Onoi chamando ele de alien. Onoi fica seguindo Ken Iname na cara de pau e é descoberto. Ele admite que estava seguindo por causa dos rumores de que ele e Yui estavam namorando, mas Kei fala que são só boatos e que não era para eles fazerem publicações sobre Yui. Kabu avisa Onoi para não acreditar nele tão facilmente, pois ele era um ator e com certeza saberia fingir muito bem. Onoi fica sozinho pesquisando sobre Kei. Kabu traz uma sacola de comida para Onoi, mas como Onoi está chateado, ele não aceita. Kabu insiste e Onoi, sem querer, deixa a sacola cair. Kabu sai chateado para fumar um cigarro. Onoi abre a sacola e fica todo comovido ao saber que Kabu comprou seu iogurte favorito. Então, ele sai correndo atrás de Kabu, e o episódio termina com ele tentando perguntar alguma coisa. O episódio 5 começa com Onoi no escritório do seu trabalho, falando sobre o caso de Yui, para que ele conseguisse provar o relacionamento ou não dele com Yui, a menina de 20 anos mais nova. Kaburaji chega com uma sacola de iogurte e entrega a Onoi. Onoi vê que são iogurtes de pêssego e não o seu favorito. Então, a cena volta na noite anterior, quando Onoi queria perguntar a Kabu se o que ele sentia por ele era a mesma coisa que Onoi também estava sentindo. Mas ao invés de perguntar isso, ele pergunta se Kabu também gostava de iogurte de pêssego. No escritório, Onoi come o iogurte à força e se suja. Kabu limpa e põe o dedo na boca, sensualizando. Onoi fica quase descontrolado, doido para dar-lhe um beijo. Depois disso, Onoi vai seguir Iname, mas novamente é pego. Ele não sabe ser discreto mesmo. Então, eles saem para conversar. Onoi fala que só quer publicar algo se for verdadeiro, porque isso ia prejudicar a vida das pessoas envolvidas. Iname, por achar Onoi honesto, confessa que não está namorando Yui, mas que tem outra pessoa de quem gosta, e essa pessoa é um outro homem. Durante a ligação, Kabu fala para Onoi que realmente pode ser que eles não estejam namorando e que havia recebido outras informações, como o fato de que Iname tinha arranjado uma mulher para fazer um vídeo adulto, e por isso eles tinham que investigar. Outra vez, Onoi é pego por Iname durante a investigação e vão novamente conversar. Kabu não fica muito satisfeito com Onoi se aproximando de mais de um alvo, já que esse tipo de trabalho não permite isso. Kabu pergunta por que Onoi quer tanto que Iname seja inocente e Onoi responde que gosta dele e acha ele um cara legal. Kabu, por sua vez, chama Onoi de inocente e diz que Iname pode estar apenas fingindo, já que ele é um ator. Eles começam a discutir e Onoi fala que vai descobrir provas de que ele é inocente, chamando Kabu de idiota várias vezes. Kabu percebe que Onoi estava irritado e vai ao encontro dele para falar que se ele for bonzinho demais, ele mesmo vai atrás de Iname. Onoi leva Iname para o bar onde costuma ir. Os dois conversam enquanto esperam por Kaburaji. Kaburaji, por outro lado, está com a informante que lhe entrega uma lista de atores pornôs. Enquanto isso, Iname fica lendo a mão de Onoi e Kaburaji chega, observando a cena e vendo os dois conversando com muita intimidade. Ele parece não gostar muito do que vê e vai embora. O amigo de Onoi avisa que Kaburaji estava lá e havia saído, e Onoi vai atrás dele. Onoi segue Kabu, o abraça e pergunta por que ele está indo embora. Kabu, chateado, responde que Onoi é mais flertador do que parece e que achava que era dele que Onoi gostava, mas que estava enganado. Onoi então fala que Iname estava apenas lendo sua mão e que descobriu que Onoi gostava de alguém. Onoi confessa que essa pessoa era ele, e Kabu o abraça com força. O episódio 6 começa novamente com uma entrevista com Inami, Ken e Aruta, para tentar descobrir o furo do suposto relacionamento dele. Mas agora a suspeita é outra. Ele seria um mediador de filmes adultos.
Enquanto Kaburaji tira fotos, Onoi fica se lembrando da noite passada e se pergunta se Kabu também gosta dele, querendo ouvir isso da boca de Kabu. Depois da entrevista, Onoi sugere a Kabu que converse com Iname para ver se ele é realmente tão ruim quanto pensa e para tirar suas próprias conclusões. Então, Kabu pede para conversar com Inami sozinho. Durante a conversa, Kabu entrega a lista de atrizes pornôs que Inami contratou e diz que não manterá isso em segredo. Inami o ameaça, dizendo que pode mandar Onoi também para o mesmo lugar onde manda as meninas da lista. Kabu pensa melhor e entrega as evidências que conseguiu sobre ele. No escritório, Kaburaji finge que Inami é inocente, e Onoi fica feliz. Quando Kabu sai, Onoi encontra a lista de atrizes pornôs que ele estava escondendo. Kabu encontra Onoi com a lista e lhe diz para parar com a perseguição. Mas Onoi afirma ter evidências sólidas de que Inami contrata essas atrizes para fazer vídeos pornográficos, e Kabu se chateia, jogando a lista no chão. Onoi diz que enquanto Kabu não falar o que está acontecendo, ele não vai parar de investigar. Kabu então confessa que foi ameaçado por Iname e que Onoi seria vendido para a indústria. Agora, ele está sem gravador e não pode mais provar quem Inami realmente é. Mesmo com a ameaça, Onoi afirma que vai continuar com a investigação. Onoi e Kaburaji fazem uma entrevista com uma das atrizes pornôs, que relata que Inami disse que ela iria trabalhar como atriz e que uma vez ou outra, precisaria tirar a roupa. Ela aceitou, mas quando chegou lá, foi amordaçada e passou por coisas terríveis. Além disso, gravaram ela nessas condições e disseram que se ela não trabalhasse para eles, o vídeo dela ia vazar. A atriz então pediu ajuda a Iname, que lhe respondeu que ela mesma escolheu esse caminho e que não podia fazer nada por ela. Onoi e Kabu vão atrás de Iname, e avisam que vai sair uma publicação na revista sobre ele. Kabu menciona que foi Onoi quem quis continuar com a investigação. Onoi pede para conversar a sós com Inami. Durante a conversa, Onoi revela que investigou e descobriu que o amigo de Inami, por quem Inami é apaixonado, trabalhava na mesma empresa. Inami então afirma que tudo o que fez foi por esse amigo, e em seguida, começa a rir, dizendo que era tudo uma mentira. Ele diz a Onoi que deveria começar a julgar mais as pessoas, já que esse é seu trabalho, e avisa a Kabu que se ele não falar o que realmente sente por Onoi, ele nunca saberá e que ele também fará isso. Kabu vai até Onoi e o abraça. Então, o furo sobre Inami é publicado. Onoi fica um pouco triste por ter sido enganado, mas Kabu consola, dizendo que Inami não mentiu sobre o cara que ele gostava. Depois disso, Kaburaji se declara novamente, dizendo que gosta muito de Onoi, e lhe dá um beijo. Ep 7. O episódio 7 começa com Kaburaji se queixando de cansaço. Então, Onoi começa a fazer massagens nele. A massagem é tão boa que Kabu diz que eles poderiam morar juntos. Onoi parece gostar muito da ideia, então Kabu diz que isso é possível. Depois, Onoi começa a ver algumas revistas sobre quartos para alugar. Onoi é encarregado de descobrir outro furo, e dessa vez, ele vai fazer isso sozinho, sem que Kabu saiba. Kabu liga para Onoi e pergunta o que ele está fazendo. Onoi responde que foi encarregado de um trabalho confidencial que Kabu não poderia saber. Kabu o convida para jantar, mas Onoi nega o convite. Onoi começa sua investigação, passando por uma entrevista de emprego de meio período, onde os jovens fazem ligações para enganar as pessoas. Kabu, depois de falar com Onoi, fica pensativo e saca do bolso um anúncio de quarto, indicando que ele também estava procurando um quarto para alugar para viver com Onoi. No trabalho de meio período, Onoi começa a gravar secretamente o jovem tentando enganar uma idosa, dizendo que está sendo ameaçado para que a idosa envie 2 milhões para os sujeitos falsos. O chefe então convida Onoi para comer junto, e ele aceita. Onoi depois mostra a gravação para sua equipe de trabalho e revela que descobriu que o fundador da empresa é um gangster, e que ele mesmo falou enquanto eles comiam. Kabu olha de lado, meio que não gostando de ver Onoi tão feliz por ter conseguido esse furo. Eles conversam, e Kabu pergunta se Onoi não foi contra essa missão. Onoi responde que é apenas um trabalho, como se fosse irrelevante. O fundador da empresa que dá golpes é preso, e Kabu fotografa e vai embora. Depois de Onoi conseguir o que queria, Kabu fica muito frio, evitando até olhar para Onoi. Onoi questiona o que está acontecendo, e Kabu responde que se Onoi consegue fazer esse tipo de trabalho sozinho, então não precisa mais trabalhar com ele, e vai embora.
Onoi vai ao bar desabafar com seu amigo, pede conselhos e descobre que Kabu está indiferente porque Onoi mentiu para conseguir o furo e se orgulhou disso, sendo que esse tipo de pessoa é a que ele mais odeia. No episódio 8, Kabu continua evitando Onoi e nem sequer olha nos seus olhos. Onoi vai até o corredor e escuta Kaburaji pedindo para transferir Onoi para a equipe de política. Onoi, depois, fica vendo o anúncio de quartos para alugar e pensando que tudo aquilo pode ter sido um sonho. O chefe deles observa Onoi e vai falar com Kaburaji para perguntar por que ele está ignorando Onoi. Kaburaji responde que Onoi disse que pode fazer qualquer coisa que ele faz e o desafiou. Ele acha que se Onoi continuar com ele, provavelmente conseguirá fazer esse tipo de trabalho novamente, como enganar pessoas para conseguir um furo. Seu chefe abre seus olhos dizendo que Onoi já salvou várias vidas e trabalha para o bem, como no caso do gangster que fazia ligações falsas para dar golpes e o caso de Inami que enganava meninas para fazer vídeos pornográficos. O chefe continua falando que Onoi deu o seu melhor no trabalho e agora está triste por seu parceiro estar evitando, e que provavelmente está chorando agora. Onoi está no bar do seu amigo, tomando uma cerveja e conversando sobre como Kabu está o ignorando. Kabu procura Onoi na mesa do escritório, mas não o encontra e acha o anúncio do quarto para alugar que Onoi estava vendo. Então, Kabu vai até o bar e encontra Onoi bêbado e o leva para conversar. Kaburaji pergunta a Onoi se, quando aceitou a proposta do caso do gangster, sentiu alguma relutância. Onoi responde que sim e que não queria que Kabu se esforçasse demais. Kabu diz que queria fazer sozinho pelo mesmo motivo, para não fazer o outro sofrer com esse tipo de trabalho. Onoi começa a chorar, dizendo que está aliviado por ser isso e não porque Kabu o odiasse. Kabu começa a rir e fazer piadas sobre Onoi estar chorando. Kabu se declara para Onoi, e Onoi também se declara. Eles começam a se beijar apaixonadamente. Depois disso, vão para o quarto e fazem amor pela primeira vez. Embora essa cena não possa ser mostrada em detalhes, Onoi acorda e fala sozinho que nunca imaginaria fazer isso com essa pessoa e fica com vergonha. No entanto, eles começam a brincar um com o outro e acabam fazendo amor novamente. No dia seguinte, uma nova missão é dada a eles dois, e eles saem de mãos dadas em busca de um novo furo.